Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a técnica avançada de treino na musculação chamada ponto zero. Acabou de sair um artigo científico, tá quentinho aí, recém-tirado do forno, e hoje na nossa aula a gente vai comentar sobre os resultados desse artigo, mas antes da gente dar sequência na aula, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu for publicando aqui nas semanas seguintes. Então bora lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos abrir a apresentação. Então tá aí o artigo. Como eu sempre gosto de enfatizar para vocês, mais um artigo publicado por pesquisadores brasileiros, né? A gente sempre produz aí boas referências, boas evidências científicas sobre treinamento de musculação, e tá aí mais uma delas, efeito agudo do método ponto zero na espessura muscular e no dano muscular em homens treinados. Então não tem como a gente falar da técnica ponto zero sem falar do Fernando Sardinha. Provavelmente, se você for do mundo da musculação, você sabe quem é o Fernando Sardinha, que é uma lenda viva do fisiculturismo brasileiro, né? Um dos atletas e treinadores mais famosos, que já tem aí para mais de 30 anos de experiência, e ele é a primeira figura que a gente lembra quando tem em mente a técnica ponto zero. Ele é o principal divulgador dessa técnica e basicamente, o principal objetivo do ponto zero é promover um alto nível de esforço muscular usando cargas menores que o habitual. O Sardinha ele sempre defende muito essa técnica, principalmente para pessoas que já têm alguma lesão articular, alguma lesão muscular, algum incômodo, alguma dor de forma geral, já que o ponto zero você consegue ter esse nível de esforço muscular bem aumentado, utilizando uma carga mais baixa quando comparado ao treino tradicional. Então, basicamente, para a gente entender melhor a técnica do ponto zero, a gente precisa entender como ela funciona. Então, para entender isso, é bom a gente conhecer sobre as ações musculares. A gente tem a ação muscular concêntrica, que a gente chama de fase positiva, que é quando a gente faz força para encurtar o comprimento do músculo. Pensando num exercício de bíceps, é a fase que eu estou levantando o peso, que eu estou flexionando o cotovelo. A gente tem também a fase excêntrica, ou fase negativa, que é quando eu estou fazendo força para esticar o músculo, para controlar a descida da carga. No caso do exercício de bíceps, quando eu estou esticando o braço. E a gente também tem a fase isométrica, que é quando a gente faz força para sustentar uma determinada posição na amplitude de movimento, mas sem ter ali o movimento. Então é uma fase que a gente mantém o comprimento do músculo na mesma posição. No ponto zero, Sardinha prega o seguinte: a gente deve fazer, enquanto a gente tiver energia, a fase concêntrica e a fase excêntrica de forma controlada, até numa cadência, numa velocidade de movimento menor que o habitual, e antes da gente terminar a fase excêntrica, a gente vai adicionar uma pequena pausa isométrica. Aí, se vocês forem ver os vídeos do Sardinha, geralmente ele fala de 3 a 5 segundos. Se a gente for ver aqui com mais detalhes, o estudo adiante é um pouquinho diferente. Mas, enfim, independente do tempo da pausa isométrica, o principal objetivo dela é você cancelar, né, ou minimizar o efeito da energia elástica que é acumulada na fase excêntrica, quando o músculo está alongando. Ele consegue ali em condições normais, quando você faz uma repetição dinâmica da forma do treino convencional, você aproveita um pouco dessa energia da descida para começar a subida. Com essa pausa isométrica do ponto zero, você cancela ou minimiza bastante essa energia elástica, de forma que a próxima repetição ela sempre vai ser um pouco mais difícil do que se você estivesse fazendo um treino convencional. Esse é um dos pontos que você consegue trabalhar um bom nível de esforço muscular no ponto zero, sem precisar de cargas muito altas. Na versão do Sardinha, ele também preconiza que você faça um movimento mais lento. Um movimento mais lento, você tem
o músculo trabalhando mais tempo em cada repetição, somado com esse ponto isométrico, que tem ali um tempo de contração também aumentado, e mais essa questão do cancelamento ou minimização dessa energia elástica, você tem aí 3 componentes que aumentam o esforço muscular sem precisar de você estar utilizando cargas muito pesadas. Na versão do Sardinha, ele preconiza que as repetições, enquanto você tiver energia, você faça elas mais lentas com a pausa isométrica do ponto zero. Depois você pode acelerar a velocidade e manter o ponto zero. Daí o teu nível de esforço já está lá no alto. E se você quiser, você pode fazer aí, tendo energia, mais algumas repetições mantendo a velocidade mais alta, mas aí sem a pausa do ponto zero, para você conseguir um nível de esforço ainda melhor. Esse controle de cadência, ele até tem uma frase que é bem famosa, que é: se está fácil, faz lento, se está difícil, acelera. Ou seja, se a carga está leve, diminui a velocidade para o músculo trabalhar mais tempo e essa carga leve começar a ficar difícil, e se você cansou, aumenta a velocidade que você consegue mais algumas repetições. Vamos ver então como é que os autores do estudo trabalharam com a técnica ponto zero aqui na metodologia. Antes disso, é importante também a gente ver a amostra. Todo estudo, né, você seleciona um grupo de pessoas para você estar fazendo essa pesquisa, e os resultados que esse estudo obtém é importante a gente considerar para pessoas com a característica semelhante a essa amostra, né? Não sair generalizando para o público em geral. Para eles conseguirem testar bem essa técnica de treino, eles pegaram um grupo que já era experiente na musculação. A gente consegue observar aqui, já logo na tabela, mesmo sem ver as características do estudo, nessa tabela descritiva da amostra, a gente já consegue observar que os caras realmente já tinham aí um bom nível de treinamento na musculação. Os dados principais que a gente consegue perceber isso: força relativa, RM, né, que é a repetição máxima. Força relativa é o peso que você levanta em uma repetição em comparação ao peso corporal, ao seu peso. Então eles tinham uma força aqui de 1,38, ou seja, 138% do peso corporal, que no caso o exercício era o supino, foi o exercício utilizado aqui nesse estudo. Vocês vão ver sempre que o supino é um dos exercícios mais utilizados em pesquisa, e tem alguns motivos para isso. Primeiro, quem treina musculação geralmente sabe fazer supino. É um exercício que praticamente todas as academias vai ter um banco de supino e uma barra para você estar fazendo o movimento. Segundo, por ter essa facilidade, disponibilidade, é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa barata. Pesquisa, às vezes você tem um orçamento limitado e você às vezes não consegue estar comprando uma máquina específica, ou você não tem uma academia disponível, ou você não tem isso no seu laboratório de pesquisa. Então facilita bastante a execução da pesquisa. E outro fator importante também é a amplitude do movimento. Vou dar um exemplo. A gente tem, por exemplo, o agachamento livre. Um agachamento com amplitude completa, por exemplo, você começar a descer ali até quase encostar no calcanhar e subir, que é um exercício muito eficiente, porém nem todas as pessoas conseguem executar ele com essa qualidade, né, e essa amplitude. O supino, você basicamente sai do braço esticado, encosta a barra no peito e estica de novo. A maioria absoluta das pessoas que fazem musculação conseguem fazer um supino com amplitude máxima. E o fato de você ter que encostar a barra no peito e esticar é um critério de avaliação da amplitude de movimento muito simples para o pesquisador avaliar e para ele padronizar. Não precisa de nenhum aparelho para medir a amplitude, nada disso. É extremamente fácil. Esse é um dos motivos, né, que o supino também é um exercício muito utilizado em pesquisa. Esse dado do RM relativo, o dado médio aí para a saúde, de pessoas que já estão treinando há um tempinho, é você conseguir, pelo menos em uma repetição, levantar uma vez, ou seja, 100% do seu peso. Se esses caras aqui tinham quase 1,4 do peso, é sinal que eles já treinavam há algum tempo, e isso se dá aqui quando a gente vê o tempo médio de experiência com treinamento, que é de quase 6 anos nesse grupo. E eles também, além de ter uma boa força no supino, eles estavam acostumados a fazer o exercício, né, durante ali próximo ao período da pesquisa. Isso a gente vê
pelo número médio de séries que eles faziam por semana nesse exercício supino, 8 séries, e pensando no treino de peitoral maior, que é o principal grupo trabalhado no exercício supino, eles faziam cerca de 26 séries semanais, ou seja, eram sujeitos treinados, com força no exercício e que estavam fazendo um treino de peito e também o próprio supino de forma adequada no período aí próximo à execução desse estudo. Então, os critérios, eles tinham que ter pelo menos 3 anos consecutivos de treino, isso a gente viu que eles tinham até mais. Eles tinham que ter uma técnica excelente no supino, ou seja, além da força e além de perguntar se eles estavam fazendo, quantas séries eles estavam fazendo desse exercício do treino de peito como um todo, os avaliadores ali na hora que a galera estava fazendo o supino, durante a pesquisa, eles também avaliaram bem a técnica deles para ver se estava adequada e de acordo com o que eles queriam do padrão do estudo. Vamos ver aqui algumas avaliações que foram feitas nessa pesquisa. Então tiveram as medidas padrões, né, de peso e altura. A gente viu lá na tabela anterior que tinha peso, altura e IMC, né, como é de praxe. Todos os estudos geralmente têm isso, esse aqui também. Teve as perguntas lá também sobre o tempo de treino, séries do supino, enfim, tudo que a gente já viu na tabela anterior. A gente viu também que tinha a carga máxima, então teve aquele tradicional teste de repetição máxima, teste de RM, que a gente já comentou aqui em outros vídeos aqui no canal. Então eles fizeram teste e reteste, 72 horas depois do primeiro teste, para estar chegando e validando aquela carga máxima, né? Questão da força relativa também, para todos os participantes do estudo. Durante os treinos, então eles compararam uma sessão de treino do ponto zero e uma sessão de treino, né, no protocolo tradicional, sempre randomizando a ordem, né, para não estar gerando aí um resultado tendencioso. Eles fizeram os registros das repetições, o tempo sob tensão, que é o tempo que o músculo estava trabalhando em cada repetição, e o volume total. Volume total é uma relação das repetições multiplicadas pela carga do treino, né, pela carga do exercício que eles estão fazendo. Aí você consegue uma tonelagem, uma quilagem total aí de série a série ou do treino como um todo, que a gente chama de volume total. E aí também eles fizeram algumas avaliações também a nível muscular. No caso, como a gente está falando de supino, eles fizeram a avaliação do músculo agonista, do músculo principal do exercício, que era o peitoral maior, e também avaliaram os principais sinergistas, ou seja, os principais músculos auxiliares que ajudavam aí na execução do exercício, que é o deltoide, que é o músculo principal do ombro, e o tríceps, que é aquele músculo que fica ali na parte de trás do braço, que é o par oposto do bíceps braquial. Eles fizeram algumas avaliações usando ultrassom para medir a espessura muscular, ou seja, se esse músculo ele tinha um efeito de inchaço, um efeito pump que a gente fala, imediatamente pós-treino e também aí algumas horas depois. Fizeram a medida de Echo Intensity, que é outra medida que a gente obtém no ultrassom, que ajuda a avaliar também o edema muscular, o inchaço, ou seja, é uma medida complementar desse efeito pump, e também fizeram a medida de algometria. Algometria, né, se faz com um aparelho chamado algômetro, que ele aplica uma pressão no músculo e ele serve para você medir a dor muscular. Você aplica a pressão no músculo que você quer avaliar e pergunta para a pessoa quanto ela está sentindo de dor. No caso desse estudo, eles foram aplicando e aumentando a pressão aos poucos, até a pessoa não conseguir mais tolerar aquela pressão no músculo. Quanto maior ali a pressão aplicada, significa que aquele sujeito tem uma maior tolerância à dor, ou seja, então pressões menores já com uma dor que ele não consegue tolerar, significa que ele está com um nível maior de dor muscular aonde foi avaliado. E também teve alguns exames de sangue com 2 marcadores, o lactato, que ele é um marcador que indica um nível de esforço no treino, de esforço muscular, ou seja, quanto maior o lactato ali medido, significa que aquele treino gerou um bom nível de esforço metabólico, né, no corpo como um todo, né, considerando aí os músculos treinados, e também a mioglobina, que é um marcador indireto de dano muscular. Maiores níveis de mioglobina significam aí, sugerem, melhor dizendo, maiores níveis de esforço muscular. Sessão de treino, como é que foi feito? Então, nas 2 sessões de treino, tradicional,
e ponto zero, você teve o mesmo aquecimento, lembrando que foi o exercício do supino reto. Uma série de 8 repetições com 50% da CMD, que é a carga máxima dinâmica, calculada a partir do teste de carga máxima que a gente já citou anteriormente. Qual foi a carga de treino adotada para os dois protocolos? Para o treino tradicional, foi 70% dessa carga máxima, e para o ponto zero, eles mantiveram 50% que foi utilizado no aquecimento. E a gente teve aqui uma diferença importante também entre os dois treinos, que foi a cadência, que foi a velocidade do movimento. Para ambos os treinos, fase positiva, concêntrica e negativa, teve, respectivamente, 1 segundo e 2 segundos. Quando eu comentei lá a versão que geralmente o Sardinha divulga, é um pouquinho diferente disso, mas eles tiveram que padronizar até para conseguir dar uma comparação mais equivalente entre as duas técnicas de treino nesse estudo. Só que aí, para caracterizar o ponto zero, fazer uma coisa mais parecida com o que é divulgado, eles, no ponto zero, adicionaram 1 segundo de pausa no final da fase excêntrica, né? O que já, por si só, tende a aumentar, pensando na mesma repetição, o tempo sob tensão, ou seja, o tempo de trabalho para a musculatura, favorecendo aí o método ponto zero. Número de séries, foram 10 séries até a falha técnica em ambos os protocolos de treino. A falha técnica que eles consideraram é o quê? Enquanto o sujeito ali, a pessoa avaliada, teve condição de fazer uma amplitude máxima no movimento, controlando essa cadência que era padronizada, deixaram ele fazer quantas repetições forem possíveis. A partir do momento que ele não era mais capaz de manter a cadência ou manter a amplitude máxima, dali se encerrou a série, se descansou 3 minutos e foi para a próxima até completar as 10 séries. E entre os dias, entre as sessões de treino, teve 1 semana de intervalo entre elas. Bora ver aqui os principais resultados desse estudo. Nesse primeiro gráfico, né, e é importante que já segue o padrão para os demais, aqui, ó, toda vez que a gente tiver esse quadradinho, a gente está falando do ponto zero, e toda vez que tiver a bolinha, aqui nesse gráfico de linhas, a gente está falando do treino tradicional. Então a gente tem aqui, ó, na horizontal as séries, de 1 a 10, na vertical o número de repetições. Então nesse gráfico a gente consegue ver que em todas as séries o treino na técnica ponto zero, você conseguiu fazer mais repetições quando comparado à técnica tradicional. E aqui, esses sinais, a gente tem o asterisco, que ele reflete uma diferença significativa do número de repetições de cada série comparado com a primeira série, ou seja, a fadiga, o tempo de esforço, né, a questão de você fazer uma série até a falha técnica, ela gera isso geralmente, né? Nas séries seguintes você consegue fazer um número de repetições menor do que a primeira. Isso é observado nas duas técnicas de treino, como era de se esperar. E aqui a gente tem esse outro sinal que ele mostra uma diferença significativa entre os dois protocolos de treino. Ou seja, em todas as séries o número de repetições ele foi superior de forma significativa, né, quando feitas as análises estatísticas, para a técnica ponto zero em relação à técnica tradicional. Primeiro dado interessante que a gente vê aqui. Vamos ver próximo gráfico. Aqui a gente já vê o tempo sob tensão, né? Série 1, né, somado de todas as repetições feito em todas as séries. Aqui a gente tem o mesmo comportamento que a gente viu no gráfico anterior para as repetições. A técnica ponto zero, ela produz um maior tempo sob tensão em todas as séries quando comparado à técnica tradicional, e também para as duas técnicas o tempo de tensão ele foi reduzindo série a série de forma significativa quando comparado à primeira série. Segue a mesma linha de resultados que a gente viu no gráfico anterior, o que já era esperado também. Aqui a gente já tem o volume total de treino, e aqui a gente já vê a primeira coisa interessante. Mesmo com a intensidade sendo diferente, ou seja, método tradicional com uma carga percentual maior do que o método ponto zero. Porém, o método ponto zero, como a gente viu, produziu mais repetições. Quando a gente vê o volume total de treino por série, que é aquela relação número de repetições multiplicados pela carga levantada,
aqui a gente já tem os dois métodos produzindo resultados que não diferem significativamente entre si. Então, mesmo com a carga diferente, o número de repetições diferente, quando a gente multiplica as duas variáveis, os dois produziram um volume total de treino semelhante, aí, pelo menos sem diferenças estatísticas. A gente já sabe, de acordo, né, com as evidências científicas, que o volume total de treino é uma variável importante para a hipertrofia, que você precisa acumular um bom volume de treino para você estar tendo crescimento muscular ao longo do tempo. E a gente viu aí que nos dois métodos essa variável foi semelhante. Aqui, agora, outros dados já da avaliação de ultrassom nos músculos pesquisados. Então, a gente teve aqui no deltoide a porção clavicular, que é o que a gente chama de deltoide anterior, ou deltoide frontal, que a gente treina quando faz principalmente elevação frontal. Aqui a gente teve a avaliação do peitoral maior na porção clavicular, essa porção aqui, como o nome já diz, mais próxima à clavícula, que a gente geralmente tem intenção de treinar nos exercícios de supino inclinado, crucifixo inclinado, enfim. A gente teve também a porção externo-costal do peitoral, já mais abaixo, ali os movimentos retos geralmente são direcionados para essa parte, e o tríceps braquial na cabeça lateral. Tríceps, como o nome já diz, a gente já viu em outros vídeos aqui também. É um músculo que tem 3 cabeças diferentes, por isso o nome tríceps, e eles avaliaram a cabeça lateral, pois, com dados de estudos passados, viu que essa porção do tríceps era a mais solicitada durante o exercício do supino, por isso foi escolhida para ser avaliada no ultrassom. Esses são os dados da espessura muscular. Então, aqui de cara, né, a gente vê momentos pré-treino, pós-treino, 24, 48, 72 horas pós a sessão de treino. A gente vê que o comportamento aqui para todos os músculos, pensando na espessura muscular, ele foi muito semelhante. Todos tiveram uma espessura muscular mais alta no momento imediatamente pós-treino. Se não me falha a memória, a avaliação foi feita 5 minutos após, mas vocês podem dar uma conferida depois no texto completo, que está sempre no link da descrição para todos os vídeos. E aqui, subiu e depois ela foi reduzindo, mas sempre significativamente maior do que no momento pré-treino. E aqui a gente pode ver que, considerando, lembrando que o treino ponto zero é o gráfico do quadradinho, na questão do deltoide, porção clavicular, deltoide anterior, teve um inchaço maior para o método ponto zero quando comparado à técnica tradicional. Nos demais, apesar de os dois terem aumentado, não teve diferença entre as técnicas. Aqui mais um dado do ultrassom, aqui o dado do Echo Intensity, dado de edema muscular. A gente viu também aqui que aumentou, né, em todos os grupos musculares avaliados. Aqui ele só deu a diferença estatística, né, no momento imediatamente pós-treino, até porque o edema muscular ele tende a reduzir, né, de forma mais rápida quando comparado ao inchaço de forma total. E aqui também, mais uma vez, a gente vê que a magnitude do aumento ela foi semelhante para os dois métodos. A gente tem uma diferença visual aqui, um pouquinho maior também no deltoide, né, quando a gente compara os dois treinos, porém não deu a diferença estatisticamente significativa, pelo menos nessa estatística do valor de P. Enfim, tem outras estatísticas que mostram isso, mas pelo menos essa aqui no gráfico que está mostrando não está dando essa diferença para o valor de P. Aqui a gente tem os resultados dos exames de sangue. Primeiro o lactato, que lembrando é um marcador que indica esforço muscular. A gente vê aqui, gráfico todo preto, gráfico do ponto zero, gráfico cinza, quer dizer, gráfico preto é o gráfico do tradicional e o cinza, sim, que é o do ponto zero. Aqui você pode ver claramente que as duas técnicas produziram, né, um aumento significativo, como mostrado pelo asterisco, na questão do lactato. Então, as duas produziram aí um esforço muscular, um aumento de esforço muscular equivalente aí na medida pós-treino. Aqui já a mioglobina, que é uma medida de dano muscular. Também teve aqui um aumento da mioglobina, do dano muscular, na condição, comparando a condição pré e pós-treino, um aumento significativo nas duas técnicas de treino. E, apesar do valor de P não dar diferença entre as técnicas,
Outras estatísticas, como estão descrito lá no texto do artigo, estão apontando aqui uma menor dano muscular para a questão do ponto zero quando comparado ao treino tradicional. Vamos ver outros resultados interessantes desse estudo. Então, a medida de algometria, que é aquela questão relacionada à dor muscular, ela foi semelhante nas duas sessões de treino para todos os músculos avaliados. Ou seja, aumentou a dor muscular comparada à condição pré-treino, depois ela reduziu de forma semelhante, até em níveis menores do que na condição pré-treino, nos outros dias avaliados, para todos os grupos musculares e nas duas técnicas de treino de forma semelhante. Como a gente falou no gráfico anterior, os dados de mioglobina sugerem uma melhor recuperação muscular pós-treino, aqui favorecendo o ponto zero. Outro dado interessante, os treinos promoveram um comportamento semelhante nas variáveis espessura e eco, a variável que muda o edema muscular na questão do peitoral. Lembrando que a gente viu ali os dados de ombro e de tríceps, mas o supino é um exercício mais direcionado para o peito e, pelo menos para esse grupo muscular agonista, grupo muscular principal, as variáveis de espessura, de pump muscular, elas foram bem semelhantes para as duas técnicas de treino. Bom, de forma geral, a gente viu nesse estudo que, utilizando menos carga, o ponto zero permite maior tempo sob tensão e ele não prejudica o volume total de treino, né? O que bate bem com aquela questão de você conseguir dar um bom estímulo para a sua musculatura, preservando a articulação a partir do uso de uma carga menor do que quando comparado ao treino tradicional. Então, essa é a ideia principal do ponto zero e a gente conseguiu ver aqui, de certa forma, os dados do estudo colaborando com essa ideia. Técnica ponto zero teve uma melhor recuperação pós-treino também, que pode ser interessante de acordo com a sua estratégia de periodização. Se for uma ideia aí do momento da sua periodização, você pode estar utilizando o ponto zero com esse objetivo de melhor recuperação pós-treino. Porém, teve aí uma maior solicitação dos músculos sinergistas, dos músculos auxiliares, principalmente na questão do deltoide. O que pode ser também uma outra consideração que você pode utilizar no seu treino, pelo menos pensando no caso do ponto zero aplicado ao supino, se você quer ter ou não essa maior ativação do ombro. Talvez possa colaborar com o seu objetivo de treino atual, talvez não. Então, uma coisa a se considerar. E, de forma geral, como já era esperado, como a gente já vê na prática, o ponto zero ele pode sim ser uma alternativa viável ao treino tradicional, ou até outras técnicas de treino avançada, técnicas que também vão nessa ideia de aumento do tempo sob tensão, aumento de esforço muscular, promovendo aí uma carga menor e você conseguindo uma boa intensidade, um bom nível de esforço no treino. Bom, então é isso aí, a gente viu diversas evidências científicas bem interessantes da técnica ponto zero e se você quer saber como utilizar essa técnica ou outras no seu treino para ter mais resultados, você pode também estar participando da minha consultoria online, estar treinando comigo, tem todos os dados aí na descrição, só você clicar, acessar, entrar em contato comigo e vir fazer parte da minha equipe, do meu time de treino. E é isso aí, bons estudos, bons treinos e até o próximo vídeo, valeu!